YouTube, Instagram, tudo tranquilo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma live. O meu nome é Marcos da Monterra e você está no canal Gestão Espiritual. É o canal que fala sobre todos os aspectos da vida humana. Não é gestão pessoal, não é gestão de demanda, não é gestão de tarefa, é a gestão da sua vida como um todo. São os princípios básicos necessários para que você tenha uma vida extremamente saudável, uma vida de contentamento, de felicidade, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Por quê? Porque a nossa felicidade não está pautada exatamente no que o mundo oferece ou no que vem chegando, mas ela está pautada no nosso sentimento de realização, no nosso sentimento de propósito, no nosso sentimento de missão. Então, a nossa felicidade está atrelada em tudo isso. A felicidade não é um sentimento constante, é um sentimento que a gente usufrui. O filósofo Clóvis de Barros Filho, né, ele chega a dizer que a felicidade é um momento onde você gostaria que não parasse mais. É aquela foto que você tira daquele momento e fala assim, esse momento é um momento espetacular, não podia acabar nunca. Este é o senso de felicidade. Então, como eu disse, meu nome é Marcos da Monterra, sou especialista em gestão espiritual, gestão pessoal, liderança e inovação. O que isso tudo tem a ver com o que nós vamos falar? Porque vamos falar do que é minha vida, vamos falar do que é a minha prática diária, a minha prática constante. E eu já tenho anos que não somente trabalho, mas eu dedico a minha vida, os meus estudos a estes temas, né? Aos temas referentes à gestão espiritual. Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É para mim um motivo de muita alegria, porque este momento faz parte da minha vida, do meu propósito, da minha missão, da minha entrega como ser humano para as pessoas ao meu redor, para que eu faça de alguma forma a vida delas melhor. Neste programa, né, que é um paralelo de Café com Damon, que acontece às terças-feiras, eu respondo as perguntas da minha audiência. O pessoal pode fazer as perguntas tanto pelo chat do Instagram, quanto pelo chat do YouTube, ou pelo nosso e-mail, que é gestãoespiritualalinhada@gmail.com. Então, se você tiver dúvida, tiver alguma questão que você queira que eu sane, ou alguma dúvida que você, ou algum tema que você gostaria que falássemos no Café com Damon, nos nossos temas, é só mandar um e-mail lá no gestãoespiritualalinhada@gmail.com. O tema de hoje é por que existem pessoas que produzem o tempo inteiro, o tempo todo, e não saem do lugar. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja assim. Você conhece pessoas que produzem o dia inteiro, mas não saem do lugar? O interessante é que pessoas com essa característica acordam de manhã, tomam um banho, corre, toma um café. Se tiver filho, tira o filho da cama, arruma, leva para a escola, chega no trabalho, responde inúmeros e-mails, responde relatório, faz planilha, pega e-mail, manda para o chefe, responde o WhatsApp, pega todo o material que tinha que preparar, prepara, manda para os gestores ou manda para o seu subordinado, pega mais e-mails, vai ler, responde, tem que fazer o fechamento do caixa, o fechamento da meta, tem que olhar o orçamento. Chega meio-dia, tem que almoçar, volta. Aí a rotina começa da mesma forma. Mal dá tempo de ir no banheiro e tomar um café. E você começa de novo e vai assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega a sexta às 17 horas, o mantra é sextou. Porque o cidadão não aguenta mais essa rotina, não aguenta mais esse estresse, né, de segunda a sexta-feira, trabalha o tempo inteiro, olha para trás e a impressão que se tem é que não produziu nada. A impressão que se tem é que trabalhou ao vento e o que foi produzido não surtiu efeito algum. Você já teve essa sensação? Você conhece pessoas ou amigos que passam por essa situação, essas circunstâncias
cotidianamente? Então, assim, ó, se sim, manda agora, compartilhe agora esse vídeo, chama os seus amigos, seus colegas, parentes, vizinhos, o cachorro, chama todo mundo que porventura esteja nesta condição para que possamos conversar a respeito de tudo isso. Para que possamos, então, pensar sobre as estratégias ou os hábitos que nós precisamos mudar para que a nossa vida faça sentido e toda a energia gasta seja gasta da forma correta. Produza valor. O método mosaico, ele é construído exatamente para que você compreenda que a sua vida precisa ser organizada e pautada em princípios que vão te levar a produzir somente aquilo que gera resultado. Por que você gasta tempo com aquilo que não gera resultado? Por que a sua vida é pautada em princípios ou de repente você gasta muita energia e no final das contas não gera ou não produz os resultados que você gostaria que produzisse? É porque de repente a sua vida está desalinhada. Os seus papéis estão sem propósito. Você não tem objetivo de vida, não tem missão, você não tem sonhos e se tiver você não organizou de tal forma que você tem as ações necessárias para conduzir a um bem maior. É como se você pegasse a estrada e colocasse ladrilhos, né? Não sei se você sabe o que é ladrilho, mas são aqueles tijolinhos e você vai construindo o caminho até chegar no objetivo. Esses tijolinhos são as ações ou são as atividades que você precisa executar uma a uma para construir o resultado como um todo. Então, se você trabalha num tijolinho que não faz parte da conexão deste caminho trilhado, isso quer dizer que você está produzindo, de fato, coisas que não precisava produzir, tá bom? Então, assim, para quem é este tema? São para pessoas que têm dificuldade de entender, de produzir de fato aquilo que gere resultado. Então, o método mosaico é para te ajudar em relação a tudo isso, porque são 3 princípios do método mosaico. Seja você aquele que tem as rédeas nas mãos, né, o volante do carro. Você é aquele que vai conduzir a sua vida ao caminho necessário para obter os seus resultados. Então, é ser proativo, é ser alguém que, de fato, assuma a responsabilidade da sua vida. Segundo pilar, é ter em mente muito claro o objetivo que você quer alcançar, o resultado que você quer alcançar. E terceiro pilar é fazer, de fato, somente aquilo que gere resultado. Então, assim, só de te explicar os 3 pilares da metodologia mosaica, eu já estou dando 3 dicas especiais, matadoras, para você conseguir trabalhar neste tema. Então, por que as pessoas que produzem o tempo inteiro vivem cansadas e não conseguem, de fato, entender que estão produzindo alguma coisa? Por que existem pessoas que produzem o tempo todo e não saem do lugar? Então, assim, primeiro ponto, método mosaico. Não são proativas, não são resilientes, não têm objetivo claro na vida e gasta tempo com o que não devia gastar. Ponto. Ponto final. A gente pode até encerrar essa live aqui. Vamos encerrar? Vamos desligar e vamos embora? Já matei a pau aqui, já dei os 3 princípios básicos para o cidadão não viver rodando e não sair do lugar. Então esse tema é para você. Por que as pessoas produzem muito, mas não produzem o que deveriam produzir? É porque o trabalho que elas executam não alimentam um objetivo maior. Se você separou seus papéis e esses papéis são construídos para que você consiga ser um profissional melhor, presta atenção. Isso aqui é fundamental. Você, de repente, está há 10 anos
na mesma cadeira, quer uma promoção, no trabalho você não consegue evoluir, não consegue crescer profissionalmente e tem um cargo que você almeja alcançar. Então, este cargo que você almeja alcançar, você só conseguirá se você estiver alinhado com aquela vaga. Não é pelo muito trabalhar que o seu chefe vai te colocar numa função. Não é por muito produzir que você vai atingir os resultados esperados. Para que você receba a promoção, para que você atinja o seu objetivo, conquiste o seu resultado, você precisa trabalhar especificamente para atingir este resultado. Há um grande autor, escritor, doutor e psicólogo, Richard Steven Covey. Ele diz assim, a frase dele é emblemática. Ele fala assim, você precisa entender quais são os princípios que regem o resultado que você quer atingir. E a partir daí você trabalha a partir desses princípios, porque você vai chegar lá. Então, quando você começar a entender que para, de fato, obter resultado, você precisa fazer o que é necessário para atingir esse resultado, você passa a não fazer mais o que não precisa ser feito. Então, se eu quero promoção para aquela cadeira precisa ter inglês fluente, precisa ter um MBA em gestão, precisa ter experiência na função anterior. Então, assim, você tem experiência na função anterior, mas lhe falta inglês e lhe falta uma pós-graduação. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar mais? Trabalhar mais? Não! Continue trabalhando da mesma forma. Agora você vai procurar um bom curso de inglês, vai procurar uma boa pós-graduação, daí você consegue completar o seu currículo. O que você vai fazer agora? Você vai fazer um curso de corte e costura, um curso de cozinhar? Me fugiu a palavra, de cozinhar? Você vai fazer um curso de maquiagem? Não! Você vai fazer um curso de pós-graduação na sua área. Então, você não vai gastar tempo com outra coisa. É claro que eu estou dando um exemplo aqui bem extremado, né? Você vai fazer o curso referente à necessidade para aquela vaga. Então, fez o curso, fez o inglês, abriu a vaga, você está pronto. Então, não adianta fazer e não fazer com foco no objetivo a ser alcançado. Então, a forma errada é assim, é de fazer um monte de coisa achando que, ao fazer um monte de coisa, você vai conseguir obter os seus resultados, que não vai. Não vai. Este tema de hoje é para você, é para mim, uma oportunidade de compreender a forma errada e a forma certa de se trabalhar. A forma certa e a forma errada de se trabalhar. Olhando para a Bíblia, há um versículo bíblico que diz assim, não é por muito falar que será ouvido. Você está entendendo que é um princípio, inclusive, da oração? Não é por falar muito que Deus vai ouvir a sua oração. É uma oração de qualidade. O que é uma oração de qualidade? É uma oração com fé. É uma oração apontando a sua necessidade. É uma oração feita em nome de Jesus. São os princípios da oração. Então, não é por falar muito que Deus vai te ouvir. Isso se aplica para todas as áreas da vida. Não é por trabalhar muito que você vai atingir o resultado. Há quem diga, inclusive, que quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E é uma verdade. Então, você tem que fazer a coisa certa para obter o resultado esperado para aquela coisa certa. Então, volto a repetir a frase do Richard Steven Covey. Você precisa descobrir os princípios que proporcionam a obtenção do resultado e trabalhar por este princípio. Então, o método mosaico traz para você os princípios para que você consiga obter os resultados em cada um dos papéis que você delimitou como importante para a sua vida. Inclusive, a parte número 2 da metodologia, o segundo pilar, é ter clareza nos seus objetivos. E no método te ensina, inclusive, a ter ciência de quais são os papéis que você precisa delimitar, organizar, manter ou tirar.
Daí a gente vai trabalhar a partir dos papéis. Então entenda que a ideia que a maioria das pessoas tem é que quando você trabalha muito, você obtém os resultados necessários. Isso não é uma verdade. Não é verdade. Você tem que trabalhar muito, mas com os princípios corretos para atingir este resultado. Outra coisa, as pessoas pensam que se você for aquela pessoa que está aberto a ajudar, construir, né, ou eliminar tarefas o tempo inteiro, você é uma pessoa que vai ganhar uma promoção ou vai obter resultado. E não é também. Não é por ajudar todo mundo que chega te pedindo ajuda que você vai conseguir os seus resultados. Não é. Você precisa aprender a dizer não. E a gente falou em um dos nossos webinários, né, da importância de dizer não. Porque senão você vai viver atolado de problema e atividade e não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer para obter os resultados. Outra coisa que as pessoas pensam que pode ajudar, mas não ajuda, só atrapalha. É ser multifuncional. E aqui eu quero trazer, né, um recadinho principalmente para as mulheres, que diz assim, ó, mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Consegue mesmo, de fato. Só que não consegue fazer com a excelência necessária, requerida para ter resultados de alta performance. É igual a história do pato. Você já viu o pato? É o animal mais interessante que tem na face da Terra, porque ele voa, ele nada e ele corre. Ele corre igual frango, ele voa igual passarinho e ele nada igual um peixe. Mas ele não faz nenhum dos três bem feito. Ele nada mais ou menos, ele corre mais ou menos, ele voa mais ou menos. Então, assim, ó, você que acha que é multitarefas, você faz tudo. Só que tudo mais ou menos. E o primeiro princípio para você conseguir obter resultado de excelência é fazer bem feito. É fazer bem feito. O máximo de qualidade que você puder entregar. Então, são ideias que as pessoas constroem na sua mentalidade diária, mas que são ideias errôneas, que vão te distanciar ainda mais dos objetivos que você quer alcançar. Qual é o jeito certo, então? Eu vou te trazer agora 3 princípios para que você consiga trabalhar e obter os seus resultados. Trabalhar muito ou produzir mais com menos tempo. Porque aqui mora outro problema, tá? Há muitos anos eu trabalho com gestão. Há muitos anos. Né? E eu já acompanhei e ajudei muitas pessoas a mudarem a forma de lidar com a gestão. É por isso que o nosso tema é gestão espiritual. Porque é a utilização da gestão com princípios e a visão no espiritual. As pessoas têm a falsa impressão que se elas conseguirem ser mais produtivas, elas vão produzir mais. Conseguem. Mas a pergunta que precisamos fazer é por que eu quero mais tempo para produzir mais? Se cada vez que eu produzo mais, eu pego mais coisas para produzir. É um círculo vicioso que vai te levar para o estresse, para a depressão, para o burnout. Você precisa produzir a mesma coisa que você produz em menos tempo, para que te sobre tempo para você fazer o quê? Seu hobby, suas meditações, as suas orações, a sua entrega à espiritualidade por completo. Tá entendendo? Então, assim, quando nós abrimos o canal Gestão Espiritual, nós abrimos com o intuito de te ajudar a gerenciar a sua vida espiritual de tal forma que lhe sobrasse tempo para você fazer o que de fato é importante, que é o investimento direto na sua vida espiritual.
é na sua vida com Deus, é na sua vida com você próprio, é cuidar bem da família, é ter um hobby. A gente falou sobre isso na última live. Ter um hobby é ter satisfação de sentar na frente de uma televisão e consumir um programa bom. Porque a maioria das pessoas não conseguem tempo nem para o autocuidado, porque não conseguem trabalhar de forma saudável. Então, assim, ó, a gestão espiritual te ensina, o método mosaico que eu desenvolvi te ensina a fazer a mesma coisa em menos tempo. Se você quiser destruir a sua vida e pegar esse tempo que sobra e colocar mais coisa para fazer do trabalho, é um outro problema. Mas o que nós te ajudamos, o que nós te mostramos é sobrar tempo para que você faça o que de fato precisa ser feito. Porque assim, ó, inevitavelmente, se você é alguém que trabalha vendendo hora, aliás, se você também for microempresário, é do mesmo jeito, é 8 horas, é 10 horas de trabalho ininterrupto. E o que nós podemos fazer com o tempo que sobra, depois dessas 8 horas trabalhadas? Trabalhar mais? Não. Nós temos que fazer tudo aquilo que é necessário para alinhar os outros papéis que precisamos alinhar. Então, esta é a ideia. Então, este é o pensamento. Quais seriam, então, os pequenos passos que nós poderíamos dar a partir de agora para que possamos compreender e colocar em prática hábitos saudáveis que te faça, de fato, produzir o tempo inteiro e sair do lugar? Então, anota aí. São 3 princípios básicos que todo ser humano precisa gerir ou gerar como hábito para conseguir fazer isso. Primeiro ponto, ter organização. Então, a organização é o primeiro hábito que você precisa desenvolver para que você consiga, de fato, sair do lugar. Não é ficar girando igual a barata tonta, né? Produzindo. Parece um ratinho dentro daquela gaiolinha, né? Corre o tempo inteiro no mesmo lugar e não sai dali. Primeiro ponto, organização. É ser organizado. Você precisa ter uma lista de tarefas, você precisa ter uma agenda, você precisa organizar o seu tempo a partir dos papéis que você desenvolve. Estes papéis devem estar todos eles alinhados a partir de princípios imutáveis da espiritualidade. Estes princípios vão te nortear a, de fato, olhar para os resultados que você quer alcançar e o caminho que você deve trilhar para adquirir, para obter estes resultados. Então, a organização é fundamental. Em que momento o método mosaico te ajuda na organização? No terceiro pilar. Faça, de fato, o que gera resultado. No terceiro pilar, nós apresentamos inúmeras ferramentas, técnicas, métodos de gestão pessoal, gestão de tarefa, de organização, de gestão de projetos, para que você saiba como estipular o resultado de um projeto, como acompanhar os KPIs de acompanhamento, como delegar as demandas para uma equipe. Então, é o terceiro pilar do método mosaico, é a organização. Você precisa ter organização. Não se obtém o que se não organiza. Não se organiza se você não tiver clareza. Está entendendo que é um círculo vicioso e um item depende do outro? Então, primeiro passo, organização. Segundo, para que você não seja como as pessoas que produzem o tempo todo e não saem do lugar. Segundo, priorização. Daí a gente já falou, inclusive, em outras lives sobre priorização, né? Existem técnicas, existem métodos que vão te ajudar a priorizar, né? Existe a matriz de Eisenhower, que é a matriz de priorização, que vai te ajudar a entender o que é importante, o que é circunstancial, o que é urgente, o que você deve fazer agora, o que você deve fazer depois, como priorizar tudo isso. Então, a partir da organização, você começa a ter habilidades e condições de saber o que de fato é importante ou não. E aqui eu quero te deixar uma dica, tá? A maioria das pessoas
vivem o tempo inteiro trabalhando nas urgências. Não podemos. O urgente, em menor ou em maior proporção, é algo que era importante e foi negligenciado. Alguém esqueceu, alguém deixou para a última hora e o que era importante se tornou urgente. A melhor forma de trabalhar no seu dia a dia é 70% do seu tempo focado no que é importante. 20% no que é urgente. Os 10% você vai queimar com o que é circunstancial, com o que não deveria ser feito e faz. O ideal é que não tivesse esses 10%. Mas a gente sabe que nós somos, por natureza, procrastinadores. E esses 10% vai acabar sendo consumido no processo como um todo. Então, este seria o percentual perfeito, 70-30. 70% no que é importante, 30% no que é urgente. Mas a gente sabe que não vai acontecer isso, né? Então, 20% no que é urgente e 10% no que é circunstancial. Então, esta é a estatística perfeita. O problema é que a gente vive no contrário. 70% do que a gente faz é urgente. Os outros 30% é importante. A gente fica nesse emaranhado de confusão e não consegue sair desse loop. É por isso que a maioria das pessoas produzem o tempo inteiro e não sai do lugar, tá bom? Então, primeiro ponto, organização. Segundo ponto, priorização. Então tá, eu organizei, eu agora sei priorizar o que é importante, o que não é, o que é urgente, o que eu coloco na agenda, o que eu faço agora, o que eu faço depois, o que eu delego, né? Que você tem que delegar o tempo inteiro, você não pode fazer tudo, você não consegue fazer tudo. Em algum momento você tem que delegar, ou para o seu chefe, ou para o seu subordinado, ou para o seu par. Delegação é extremamente necessária. O terceiro ponto é foco. 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 Então, assim, ó, quando nós avaliamos, né, o terceiro pilar, a terceira perna do método mosaico, eu gosto de trabalhar com 5 pontos, que são 5 pontos básicos da execução, né? São 5 pontos básicos da execução. É você compreender, né? É um ciclo vicioso, né? Que não para nunca e ele deve ser sempre observado. Você precisa alinhar, observar o que você precisa fazer, que é delimitar, né, as suas atividades. A partir daí você tem que ter a visão clara, você deve priorizar, revisar e executar. Então fica sempre assim, ó, você foca, executa, revisa, organiza de novo. Foca, né, priorização, foca, executa e revisa. E este ciclo é um loop que não para enquanto essa atividade não for eliminada. Então, o foco é um dos maiores problemas que as pessoas têm nos nossos dias. Porque o foco te atrapalha, a ausência de foco te atrapalha a executar as suas atividades, os seus planos, os seus projetos. Você começa e não termina. Já prestou atenção que muitas pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa? Essa palavra não existe, né? Acabei de inventar. Muitas pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa. Começam um monte de projeto, um monte de ideias e morre tudo no meio do caminho, é porque não tem foco. Então, assim, ó, como ter foco? Vou te dar algumas dicas muito importantes. Primeiro, vai trabalhar, desliga o celular. Desliga o celular. Existe uma técnica que eu chamo não, ela já existe há muitos anos, é Pomodoro. Pomodoro, ele trabalha ciclos de 15 minutos, 5 minutos de folga, 15 minutos de trabalho, 5 de folga, 15 de trabalho, e aí você faz 15 minutos de folga e começa de novo. Então, nesse momento de folga, é a sua levantadinha para ir no banheiro, tomar uma água e pode até dar uma olhada no celular, mas nos seus 5 minutinhos de folga. E foca de novo nos 15 minutos. É uma metodologia chamada Pomodoro. Eu acho muito legal. Eu já usei muito Pomodoro, já usei muito. De vez em quando eu resgato o Pomodoro e coloco na prática de novo. Mas é uma ferramenta que te dá foco. Porque a gente desfoca com muita facilidade, principalmente hoje com os alertas do celular. Então, assim, ó, dicas, porque o nosso tempo está acabando, né? A live hoje é 30 minutos, amanhã também 30 minutos. Dica: desligue as notificações do celular para que ele não fique apitando. Desligue as notificações do e-mail. Não trabalhe com o e-mail aberto.
Porque você vai ser tentado o tempo inteiro a ficar olhando os e-mails que vão chegando. Então, separe tempo para olhar o e-mail. Eu costumo olhar o e-mail quando eu chego de manhã, quando eu volto do almoço e à tarde antes de ir embora. 3 momentos eu olho o e-mail. Porque assim, ó, se é urgente, ele não pode ser no e-mail. Então, você tem que se disciplinar e disciplinar as pessoas que trabalham com você. E-mail é ferramenta de guardar informação e não de alinhar ou repassar informação. Se é urgente, alguém tem que pegar o telefone e te ligar, ou você pega o telefone e liga para alguém. E-mail não é ferramenta rápida. E-mail é para você olhar depois. O problema é que as pessoas usam o e-mail de forma errada. Então, não deixe o seu e-mail aberto. Tem horários para lê-lo e vai trabalhar. Se tem uma demanda ou um e-mail, demora mais de 2 minutos a tarefa, então gere uma outra tarefa e trabalhe com ela depois. Menos de 2 minutos já responde o e-mail agora e já mata essa demanda. Então são ferramentas e metodologias simples que te ajudarão a ter foco. Inicie uma atividade e termine. Se a atividade for muito longa, quebra em partes e vai fazendo partes a partes. Porque se você não consegue terminar tudo num dia, deixa para outro dia. Mas faça pequenas partes daquilo que é enorme, daquilo que é grande. Então, para encerrar, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, no YouTube. Não, não tem. Mas, para encerrar, para que você consiga ser uma pessoa altamente produtiva, de produção eficaz, não como as pessoas que produzem o tempo inteiro, mas não saem do lugar. Tenha organização, tenha priorização e tenha foco. Quando é e como é que você vai aprender tudo isso? Método Mosaico. Um grande abraço.